Quero saudar a todos com a paz do Senhor, trazer aqui para vocês mais uma mensagem. Espero que o Senhor Jesus venha falar com cada um de vocês, como já tem falado comigo, e que Ele venha continuar me usando da maneira que o agrada, para estar aqui sempre ministrando a palavra dEle para cada um de nós. Que Ele venha falar conosco. Pois eu estarei, você que estiver em casa, com seu exemplar bíblico, e já desde já querer pegar e separar em Êxodo 3, do 5 ao 10, você já pode ir separando, pois estarei aqui dando início com uma oração. E espero que o Senhor Jesus venha falar através de mim nessa tarde, e tudo aquilo que eu vier falar com vocês venha estar vindo diretamente dele e não do meu coração, pois eu não quero que venha nada de mim, mas sim do Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um de vocês nessa tarde. Estarei dando início com uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero primeiramente te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que ainda fará. Quero lhe botar, meu Pai, nas tuas mãos a cada um que aqui vai estar ouvindo a tua palavra. Fala, meu Pai, com cada um de nós. Toca em nossos corações. Traga, meu Pai, a paz e a resposta de tudo aquilo que nós estamos esperando. Fala com cada um de nós, meu Pai. Eu sei que o texto que eu vou ler é um, mas eu sei que o Senhor fala com cada um de nós de uma maneira. Então abra os nossos ouvidos, meu Pai, para a gente ouvir a sua voz. Que o Senhor toque em nossos corações. Se for para trazer cura, meu Pai, o Senhor traz. Se for para trazer libertação, o Senhor liberta. Se for, meu Pai, para trazer entendimento, o Senhor dê entendimento a cada um de nós. Mas, Pai, não deixa, meu Pai, que a gente venha se distrair e fechar os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Mas sim que a gente abra nossos corações para que a sua palavra venha penetrar cada vez mais em nós. E que a gente venha estar sempre, meu Pai, ligado em tua palavra, e em tudo que o Senhor diz, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor e também abrindo a oportunidade para todos aqueles que desejam dar o seu nome aqui para a oração. Que todos aqueles que necessitarem fazer um pedido de oração, ou que esteja necessitado de ouvir a sua voz, que queira também contar algum testemunho, aqui pode se sentir à vontade. Conte um testemunho daquilo que Deus tem feito em suas vidas. Não permita que o inimigo venha venha manifestar ao coração de vocês nada daquilo que não venha a ser de Deus. Mas sim que o Senhor continue falando a cada um de nós, através de cada palavra, através de cada oração. Que o Espírito Santo venha falar conosco. Não permita que o Espírito Santo venha continuar fazendo morada em nossas casas, em nosso lar. Que o Espírito Santo continue a falar conosco, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Pai venha estar sempre falando aos nossos corações. Não permitimos, que a gente não venha permitir que o inimigo venha tomar o lugar do Espírito Santo, mas sim falar com cada um de nós, através de cada palavra aqui dita nessa tarde. Que o Espírito Santo
fale conosco, no nome santo de Jesus. Então, como eu já tinha dito, eu estarei dando início à palavra hoje, que está escrito em Êxodo 3, do 5 ao 10. Eu dei até um título para essa palavra, e o título que eu dei para essa palavra é: Deus sempre ouve as nossas súplicas. Então, Êxodo, capítulo 3, verso 5 ao 10, está escrito: Não te aproximes, descalça-te, porque estás em terreno sagrado. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés desviou o olhar, porque teve receio de olhar para Deus. O Senhor continuou: Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e tenho ouvido os seus clamores, sob a opressão daquele que os tiranizam. Por isso desci a livrá-los dos egípcios e a tirá-los dali para uma belíssima e vasta terra, uma terra onde jorra leite e mel, onde habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o choro do povo de Israel tem subido até mim, e tenho visto as duras condições de vida com que os egípcios os oprimem. Por isso, vou enviar-te ao faraó, para que te peça que te deixe levar o meu povo para o Egito. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar vendo aqui que o povo hebreu, vamos falar sobre o tempo que o povo hebreu viveu no Egito. E nós vamos ver que o povo hebreu, a promessa que o Senhor tem para eles não é o Egito, e sim Canaã, uma terra que mana leite e mel. Mas nós vamos ver que muitas das vezes nós nos iludimos com aquilo que está à nossa frente. Porque muitas das vezes nós não conseguimos discernir o que é que Deus nos deu e aquilo que o inimigo põe na nossa frente, muitas das vezes. E também não sabemos discernir que existem coisas que são providência do Senhor e existem coisas que são promessa do Senhor. Providência do Senhor é tudo aquilo que você necessita para aquele momento. Bênção do Senhor é tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu e irá cumprir na sua vida. O que eu quero dizer aqui? Deus providencia para o povo hebreu alimento, uma terra que estava para produzir. Ele providencia para o povo hebreu a sua moradia no Egito, mas ele não tinha dado o Egito como moradia para o hebreu. Porque a terra que Deus prometeu para o povo hebreu se chamava Canaã. E nós sabemos que teve uma grande fome e seca no Egito não, na terra. Todos os povos iam procurar o reino do Egito para comprar alimento. E com isso o povo hebreu vai morar no Egito.
Só que Deus não tinha prometido para eles o Egito. Estarei aqui dando início a algumas coisas que eu escrevi. O povo hebreu chega no Egito através de José, que fora vendido como escravo por seus irmãos. Porém, sabemos que mesmo ele sendo escravo, Deus sempre esteve com ele, em tudo que ele fazia. Ele foi mordomo na casa de Potifar, pois caiu na graça do mesmo. Até na prisão ele era responsável pelos outros presos, onde ele conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, onde decifrou o sonho deles. Porém o copeiro se esqueceu de José. Porém Deus jamais esquece de nós, fazendo o copeiro lembrar dele para decifrar o sonho de Faraó. José se apresenta a Faraó e decifra o sonho. E com isso Faraó o faz governador do Egito, acima de todos, abaixo somente dele. Com isso José começa a administrar os bens do Egito. Quando veio a seca e a fome, em outras terras, os povos das outras terras ficam sabendo da prosperidade no Egito. E começa a ir para a terra do Egito para comprar suprimento. Então Jacó manda seus filhos para o Egito para comprar suprimento, onde José reconhece seus irmãos. Sabemos que seus irmãos esteve no Egito para comprar suprimento por 2 vezes. Na segunda vez, José se revela para seus irmãos. Após essa revelação, sua família vai morar no Egito. Faraó, em agradecimento por tudo que José fez em bem do Egito, separa para a família de José a terra de Gósen. Porém, Deus tinha prometido para o povo hebreu a terra de Gósen. Tinha prometido uma terra, porém, Deus não tinha prometido a terra de Gósen para o povo hebreu. E sim uma terra que mana leite e mel. Porém, após os 7 anos de seca se passar, a família de José não volta para a sua terra. Continua morando em Gósen, no Egito. E com a morte de José, uma outra dinastia de Faraó, que veio a reinar no Egito, esqueceram de tudo que foi feito de bem no Egito, através de José, e viram que o povo hebreu era numerosos e resolveram escravizar o povo por medo. Até que o povo resolveu se lembrar de Deus e fizeram um grande clamor a Deus pedindo um libertador, onde na matança dos bebês meninos dos hebreus, Deus separa Moisés, filho de Anrão e Joquebede, irmãos de Arão e Miriam. Moisés, mesmo antes da sua geração, já tinha sido escolhido por Deus, e o prepara primeiro como ser um líder. Deus vai preparar Moisés para ser um líder. Ele vive no palácio durante 40 anos. Depois mais 40 anos como pastor de ovelha,
para aí sim retornar ao Egito, para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. E mais 40 anos para chegar às portas da terra prometida. Porém, Moisés, ele não entra na terra prometida. Ele só vê de longe a grandeza daquela terra que Deus prometeu aos seus antepassados. Com isso, podemos aprender que você pode ter promessa de Deus na sua vida. Porém, para receber, é preciso se preparar primeiro para recebê-la. Também, quando paramos de murmurar e lembrarmos da grandeza do nosso Deus e clamarmos a Ele, o nosso clamor será ouvido por Ele, dos céus, e Ele agirá em nosso favor. Irmãos, nós vamos ver aqui que o povo hebreu, primeiro, é como eu já comecei a vir lá de cima, falando, José é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Com isso, José ele passa pela casa de Potifar, se torna um mordomo, pois José era um homem, um menino muito inteligente. E ali ele começa a se enturmar e aprender outras coisas e passar aquilo que ele também tinha de entendimento. E ele cai na graça de Potifar, que lhe dá a responsabilidade de tomar conta de sua casa. Nós sabemos que José ele vai parar na prisão por causa da esposa de Potifar, que lhe faz uma acusação. Mas mesmo assim Deus não permite que mal algum aconteça a Potifar, a José, e lá na prisão toma conta de José. E José lá na prisão também passa a ter uma função. Ele vira o ajudante do carcereiro. E assim que ele se torna ajudante daquele carcereiro, o carcereiro começa a ver que ele também é inteligente. É uma pessoa que tanto sabe ensinar como também sabe aprender. E ele aconselha o carcereiro. Por quê? Porque e o carcereiro ouve o seu conselho. Porque numa das visitas que Potifar vai até a prisão, Potifar se assusta com o jeito que a prisão está. A prisão está limpa, organizada, e aqueles prisioneiros estão aparentemente bem de saúde e produtivo. Então nós vamos ver que como Deus pega ali José e vai ensinando passo a passo. Às vezes algo de ruim acontece em nossas vidas, mas é como aí fora dizem, se te dão limões, faça uma limonada. É dessa forma, eu sei que é difícil, mas é dessa forma que devemos fazer. É pegar aquilo de ruim que aconteceu em nossas vidas e que a gente transforme em algo bom, para que as pessoas que tentam nos derrubar vejam que Deus está conosco. E a gente vai percebendo Deus conosco em todos os momentos. Até mesmo nas horas mais difíceis.
Porque o inimigo, ele tenta falar pra gente que não tem jeito. Ele tenta mostrar o de ruim que tem naquela situação. Mas Deus quer abrir os nossos olhos e nos mostrar que qualquer que seja as situações que nós estamos passando, seja elas boas ou ruins aos nossos olhos, nós podemos tirar um aprendizado. E com isso, o povo hebreu, ele permanece no Egito. Por quê? Porque José está lá na prisão, o faraó tem um sonho, a maioria sabe qual é o sonho que o faraó tem. Ninguém consegue interpretar, e o copeiro, que uma hora tinha esquecido de José, hoje lembra dele e fala: Senhor, quando eu estive lá na prisão, lá existia um homem. Existia um homem que interpretava sonho. E José é levado até o rei. Com isso nós vamos ver que José, ele interpreta o sonho do rei, e não só interpreta, como aconselha o rei botar alguém que fosse de confiança e que soubesse administrar o reino. E Deus abre os olhos de Faraó, que ele enxerga a José como esse homem de confiança e um ótimo administrador. E o Faraó, ele se admira tanto e é tão agradecido a José, que após os irmãos de José ir para o Egito e José se apresentar para eles, se revelar para eles, Faraó manda que traga toda a sua família para o Egito. Com isso, a família de José vai para o Egito e recebe uma das melhores terras, que se chama Gósen, que era próximo do rio, tinha terreno bom, fértil. De tão agradecido que o faraó era por José, as pesquisas que eu fiz, até a própria palavra vai dizer que é a melhor terra que se tem no Egito. Só que aquele faraó morre, José morre, entra-se outra dinastia que não se temia a Deus. Ele não temia mais a Deus. E ali o que acontece? Entrou essa dinastia, o povo esquece de Deus, porque o povo hebreu, e nós também, muitas das vezes, quando estamos em dificuldade, nós lembramos logo de falar: ai meu Deus. Nós lembramos logo que existe Deus. Mas quando as dificuldades somem e a gente está, ao invés de estar submerso no mar e estar sobre ele, passeando em águas tranquilas, a gente muitas das vezes esquecemos que para estarmos ali foi Deus que nos colocou. Foi Deus que nos trouxe até as águas tranquilas. Então o povo esquece de Deus, morre-se o faraó, entra outra dinastia, morre-se José, e o próximo faraó
Dizem que o próximo faraó esquece de José. Aquela dinastia se esquece de José. Ou, às vezes, não queria que o povo lembrasse de um hebreu, de uma pessoa de outra nação, seja um herói para o próprio egípcio. E com isso, aquele novo faraó escraviza o povo hebreu. O povo hebreu vive ali no Egito aproximadamente 450 anos, mais ou menos isso. Mas é erroneamente nós falarmos que o povo hebreu viveu tudo isso, mais de 400 anos, como escravo. Sempre lembre-se que quem entrou como escravo no Egito foi José. Do povo hebreu que entrou no Egito como escravo, o único foi José. Os outros entraram porque foram convidados pelo faraó. Então, eles vivem em algum tempo em harmonia lá dentro do Egito. Só que chega um certo ponto que José morre, a dinastia do faraó, que conhecia José, sai, o povo está lá, entra outro faraó, e aí começa a ver aquele povo estrangeiro, está na minha terra, é numeroso. E aí tem-se os conselheiros daquele faraó que, olha, ó, se o inimigo um dia quiser ele se ajuntar com o inimigo, e o inimigo, junto com aquele povo numeroso, nos atacar, eles nos expulsam da terra do Egito. Então os egípcios escravizam o povo hebreu, continua vendo que o povo, mesmo escravizado, eles crescem, dá uma ordem para as parteiras matarem os filhos dos hebreus e também dá uma ordem, ele vê que essa ordem não está dando certo, então ele manda matar os bebês que ali estão. Ele manda matar os bebês. Todos os bebês meninos. Só que Deus tinha uma promessa para aquele povo. E no meio daquela escravidão, alguém lembrou-se de Deus. E clamou para que o Senhor mandasse socorro. E com isso, no meio daqueles meninos, ali já tinha, daquelas crianças, ali já tinha um escolhido pelo Senhor. E o nome dele era Moisés. Ele é posto num cesto e chega até a filha do faraó. Mas a mão do Senhor continua sobre Moisés. Porque quem recebe aquele cesto é a princesa, a filha do faraó na época. O faraó poderia muito bem, ou a princesa, ter matado aquela criança. Mas Deus não permite. E olha como Deus é fiel. A Joquebede e Arão eram tão fiéis a Deus que quem acaba criando Moisés é sua mãe de sangue. Alimenta. Sei que depois disso Moisés vai para o palácio. Tudo tem um propósito do Senhor. Na Bíblia não diz, mas Joquebede deve ter ficado muito entristecida. Mas ao meio dessa tristeza,
ela deve ter reconhecido o seguinte: pelo menos o meu filho está vivo. No meio dessa luta toda, ela pode ter enxergado que quantas mães perderam os seus filhos naquela época. Porém, o seu filho não sofreu dano nenhum. E sabemos que Moisés vai viver como egípcio durante 40 anos. Então, dentro do palácio, ele aprende a ler, que lá na frente, por ele aprender a ler e escrever, ele começa a escrever o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e se torna um guerreiro, se torna um príncipe. Vive 40 anos dentro do palácio. Só que Moisés não foi feito para ser o príncipe do Egito. E Deus queria usá-lo para o propósito que ele tinha na vida do povo hebreu. Então, Moisés, nós sabemos que ele assassina o egípcio e foge do Egito. E vai viver em outra terra. Ele vai parar em Midian. Lá Deus coloca para Moisés as filhas de Jetro, um homem temente a Deus. E com isso acolhe Moisés em sua casa. E Moisés vai aprender a ser pastor de ovelha. Olha, Deus já está ensinando desde muito quando Moisés cresce a ser um líder. E é como eu sempre falo, existe uma diferença entre líder e chefe. Chefe é aquele que manda e fica na dele sentado. Líder é aquele que dá as ordens, mas vai junto, cumpri-las. E nós vamos ver que Moisés aprende a pastorear a ovelha. E quando uma das suas ovelhas, que ele estava pastoreando, foge, ele tem um encontro com Deus. Lá na sarça no Sinai. E com isso, ele aprende a pastorear. Ele ia pastorear um grande grupo de hebreus. Moisés está sendo ensinado a ser um grande líder, um líder nato. Sujeita a algumas falhas, sujeita a algumas coisas. Pega água para mim. Sujeita a algumas coisas. Sim, porque Moisés, ele é ser humano. Ele é ser humano como nós. Então Moisés, com isso, ele começa... Obrigado, meu filho. Ele começa a agir conforme um líder. Pois ele passa para o seu sogro tudo aquilo que ele viveu lá no deserto, o encontro que ele teve com Deus. Seu sogro conta quem realmente era Deus, porque Moisés foi criado, como eu disse, 40 anos no palácio. Então, o que ele tinha sobre Deus, Deus único, nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, era tão pouco, porque ele sabia mais até dos deuses do Egito, e Deus manda que ele vá ao deserto, a Egito. O povo. E tudo isso aí a gente já sabe como é que acaba. A gente sabe que vem as pragas. Durante as pragas, Faraó ele não dá a liberdade ao povo hebreu até chegar na última. E quando ele dispensa o povo hebreu, mesmo assim, ainda assim, os egípcios vão atrás para tentar exterminar.
Mas nós vemos que aquele que clama ao Senhor de todo o coração, e o Senhor te faz uma promessa, você não vai morrer sem antes alcançar essa promessa. O que acontece? A conclusão que eu quero dizer, que Deus sempre vai ouvir o seu clamor. Deus sempre vai estar com você aonde você estiver. Se está passando por uma prova, clame ao Senhor, porque é dessa forma que você vai alcançar a bênção do Senhor. O que eu acho interessante, que muitas das vezes, ao invés de clamarmos, nós murmuramos. Então, a partir de hoje, não murmure, e se clame ao Senhor, porque a murmuração não te leva a lugar nenhum. Porém, o clamor a Deus, ele te garante a vitória. Espero que essa palavra toque no coração de cada um de vocês e que o Senhor Jesus venha falar, dar continuidade de falar com cada um de vocês ainda, e que Deus possa entrar dentro da sua casa hoje, dentro do seu lar, e venha te garantir a vitória. Clame a Ele que Ele te ouvirá. Mas saiba que você só vai receber a sua bênção após estar preparado para poder administrar aquilo que você pediu a Deus. Você que está aonde estiver e sentindo o coração de entregar a sua vida para o Senhor, levante suas mãos e diga: Senhor, entrego minha vida em tuas mãos. E você que se afastou do caminho do Senhor, onde você estiver, e queira voltar para o caminho do Senhor, erga a sua mão e diga: Senhor, ergo-te a minha mão e te quero que o Senhor faça da minha vida o que quiser. Mas não se afaste do Senhor mais uma vez. Permaneça. Estarei orando agora com a oração final e depois dando a bênção apostólica. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero primeiramente te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus colegas, dos meus irmãos. Que o Senhor continue nos guiando debaixo de suas mãos fortes e poderosas. Toma, meu Pai, a cada um nessa tarde. Se alguém tiver, meu Pai, entristecido, que o Senhor traga alegria. Pai, também te apresento os nomes que estão aqui nesse caderno de oração. Toma cada nome e faça a sua vontade sobre a vida de cada um aqui. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Onde você estiver, coloque suas mãos em forma de concha, que estarei dando a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E não esqueça, curta o vídeo, compartilhe, pois sempre tem alguém precisando ouvir a voz do Senhor. Inscreva-se no canal, na página do Facebook, Irmão Roberto Cordeiro, no YouTube, Irmão Roberto Cordeiro, e me siga no Instagram,
Roberto Cordeiro. Que o Senhor Jesus continue falando com cada um de vocês. Até a próxima, até às 19 horas, que estaremos com o nosso culto doméstico. E hoje quem estará pregando é a minha esposa, Ana Paula. E que o Senhor venha continuar falando com vocês, através dela, como tem falado através de mim. Que vocês fiquem com Deus até às 19 horas, em nome de Jesus.